Continuação da leitura do livro número 5 de Cryon, A Viagem para Casa, a história de Michael Thomas e os 7 anjos. 12º capítulo, Transpondo a Porta do Lar. Último capítulo do livro número 5. Leitura amadora por César Guedini. Capítulo 12, Transpondo a Porta do Lar. Mantém-lhe a cabeça virada para a esquerda, na direção da bandeja, pediu a enfermeira ao ajudante. Ele está vomitando. Nessa noite, como acontecia todas as sextas-feiras, a sala de urgência estava cheia, mas desta vez a lua cheia tinha alterado tudo. Ele está consciente? Perguntou o vizinho que acompanhava Mike ao setor de urgência. O enfermeiro, vestido de branco, inclinou-se para examinar de perto os olhos de Mike. Sim, está acordando. Quando conseguir falar com ele, não permita que se levante. Ele sofreu um golpe muito feio na cabeça que suturamos com vários pontos. Não queremos que se soltem. O enfermeiro saiu do cubículo, um espaço limitado por uma cortina que deslizava por um suporte semicircular, oferecendo uma certa privacidade em relação às outras pessoas que estavam na sala. Mike abriu os olhos e logo percebeu onde estava. Regressara à Terra e estava no hospital onde tudo havia começado. A iluminação fluorescente que banhava o setor de urgência com uma luz brilhante e estéril obrigava-o a fechar os olhos. Fazia frio na sala e Mike sentiu a necessidade de uma manta. O assistente voltou com uma, como se tivesse escutado mentalmente o seu pedido silencioso, e voltou a sair. Você esteve inconsciente durante um bom tempo, disse o vizinho, um tanto incomodado por não saber o nome de Mike. Deram-lhe uns quantos pontos na cabeça. Tente não falar muito. O homem deu umas palmadinhas nervosas no peito de Mike e saiu para a sala de espera. Mike ficou só. A sua cabeça flutuava perante a realidade do que se sucedera. Fora tudo um sonho. A vil e feia criatura que derrotara na visão do desfiladeiro tivera razão desde o princípio. Mike tinha permanecido na terra durante todo o tempo, estendido no hospital, aturdido, em coma, e nenhuma das coisas maravilhosas que experimentara eram reais. Sentiu vontade de vomitar novamente, desta vez devido à crua realidade da situação. Tinha regressado. O lar não passara de um sonho impossível e o país dos anjos era exatamente o que o monstro lhe dissera. Uma quantidade de fantasias absurdas. Nada daquilo se sucedera realmente, e ele jamais saíra do hospital. Nada do que viu e do que lhe tinham ensinado possuía solidez ou qualquer validade. Fechou os olhos e desejou morrer. A enfermeira entrou no pequeno quarto e inclinou-se sobre Mike. Ele sentiu o seu perfume sutil entre os odores dos vários desinfetantes daquele ambiente. A enfermeira examinou os pontos na cabeça de Mike e tocou-lhe de leve. Sr. Thomas, está acordado? Sim, respondeu Mike, débil e deprimido. Já pode ir. Levou uns pontos no ferimento e fizemos um curativo. Agora já está bem. Pode-se ir embora, tranquilo. Mike notou uma variação na situação. Como está o meu maxilar? E a minha garganta? Estão ótimos, Sr. Thomas. Havia algum problema que não tenhamos detectado? Mike moveu o maxilar e apalpou o pescoço perante o olhar intrigado da enfermeira. Aparentemente, tudo estava em ordem. Não, suponho que eu tenha sonhado. Mike regressara à realidade. Meditou brevemente sobre a situação e perguntou. Enfermeira, quanto tempo estive aqui? Umas 3 horas, Sr. Thomas. A enfermeira sorria amavelmente. E a conta do hospital?
Perguntou, reconhecendo que precisava se inteirar da situação. Já está coberta pelo seguro do dono do seu apartamento, senhor. Terá apenas de assinar alguns papéis, mas não tem nada para pagar. Obrigado, senhora enfermeira. A enfermeira saiu do pequeno quarto e Mike voltou a ficar só. Havia algo ali que não se encaixava. Embora tivesse a sensação de terem passado alguns meses desde o acidente, lembrava-se claramente que o ladrão lhe apertara a garganta durante a luta. Todos os seus ferimentos eram anteriores à visão ou sonho, ou seja lá o que fosse. Portanto, nada do que pudesse ter sonhado poderia ter alterado aquelas lesões. Todavia, o maxilar e a garganta não apresentavam qualquer problema. Teria sido um sonho? Não. Sentia-se incomodado pela pressão que estava sentindo na bexiga. Precisava ir ao banheiro. Isto era uma clara manifestação do regresso à realidade elementar da Terra, que só podia ter como ser humano real. Levantou-se, ignorando a dor de cabeça. Enquanto andava, percebeu que ainda estava vestido com a roupa da rua. Depressa encontrou o banheiro, típico de um hospital. Individual, pequeno, extremamente limpo e com um forte cheiro de desinfetantes. Aliviou a sua necessidade, vivendo-a como algo pouco familiar, como se estivesse estado meses sem fazer tal coisa. Pareceu-lhe interminável. Estava lavando as mãos quando viu o seu reflexo no espelho. Algo estava mudado no seu rosto. Aproximou-se do espelho e, durante um bom tempo, olhou para dentro dos seus olhos, perguntando-se o que é que estava vendo. Estava de pé e sentia-se bem. Quem sabe se as 3 horas de descanso no hospital não teriam sido precisamente o que estava precisando? Saiu devagar da enfermaria e o vizinho que estava à sua espera foi recebê-lo. Mike o olhou e estendeu-lhe a mão. Obrigado, senhor... Mike não sabia o nome do vizinho. Por favor, me chame de Hal. O vizinho estava alegre por ver que Mike se levantara e estava melhor. Hal, ficaste comigo durante todo esse tempo? Mike sentia curiosidade. Não foi nada, senhor... Por favor, me chame de Mike. Muito bem, Mike. O meu carro está ali fora. Vamos para casa? Mike reagiu subitamente à palavra casa, sentindo uma pancada na boca do estômago que lhe recordou a triste decepção que o seu sonho lhe causara. Ótimo, Hal. Mike estava sinceramente agradecido. Enquanto Hal foi buscar o carro, tratou dos papéis e saiu, ficando à espera. No caminho para casa, interrogou o vizinho sobre o incidente. Tudo parecia ser tal como se lembrava, exceto os ferimentos. Teria imaginado? Perguntou-se. Quando chegou em casa, despediu-se do vizinho e voltou a agradecer-lhe pela sua solidariedade. Então, como era habitual, abriu a porta do apartamento, acendeu uma pequena luz, entrou e fechou a porta. Sentiu-se incomodado com o cheiro e o aspecto que deveriam ter lhe parecido familiares, mas que na realidade não eram. Apesar de haver uma grande desordem para arrumar e uma aparelhagem sonora para reinstalar, o aquário não estava partido como ele se lembrava. Havia ali algo muito incoerente. Sentia-se como se estivesse visitando uma pessoa pobre para ajudar a limpar o apartamento. Parou, observou tudo o que o rodeava. Este lugar não lhe pertencia. Por que criar aquilo? Por que estava tão escuro? Há 3 horas passadas ainda era o seu lar, e agora parecia pertencer a um indivíduo proveniente de um mundo completamente diferente. O que estava acontecendo? Percebeu que a sua consciência não coincidia com a do homem que vivera ali. Inclusive sentia que pensar em dormir naquele lugar era estranho e inapropriado. Foi verificar o caixote onde guardava as coisas. Ali, tal como tinha deixado, estava o seu cartão de crédito, que nunca pensou em utilizar.
Comprar a crédito sai caro. Não preciso de comprar coisas bonitas. Colocou o cartão de crédito na carteira e verificou se tinha dinheiro em notas. Recolheu alguns pertences e artigos de higiene e, finalmente, apagou a luz e saiu do apartamento. Sabia que devia voltar para buscar as suas coisas pessoais e o peixe, mas decidiu avisar imediatamente que iria deixar o apartamento. Depois, foi ao apartamento de Hal e explicou-lhe brevemente o que pensava fazer, para o caso de, mais tarde, a polícia precisar dele para fazer um relatório da ocorrência. Tomou um táxi para a melhor zona da cidade, onde imediatamente se registrou num ótimo hotel. Suspirou aliviado enquanto apreciava o requintado mobiliário, a brilhante iluminação e a decoração ornamentada do quarto. Aquilo era muito melhor. Pela manhã, procuraria outro apartamento, depois de conseguir um novo emprego como merecia. Enquanto andava do seu quarto em direção aos elevadores, todos se voltavam para olhar para ele. Mike tinha uma presença positiva que se impunha e chamava a atenção. Seria alguém especial? Talvez uma estrela de cinema? Estava descansando no quarto do hotel quando começou a questionar-se sobre o que lhe acontecera. Sentia-se maravilhosamente e em paz. Tinha a absoluta certeza de que, no dia seguinte, encontraria um bom emprego e conseguiria num só dia, apesar de estar numa cidade como Los Angeles, porque era muito bom no que fazia. Tinha grandes desejos de conhecer gente e poder dar de si mesmo. Talvez até pudesse iniciar uma grande carreira profissional. Então aconteceu. Pensou em Shirley, o seu amor perdido, e não sentiu nem dor nem punhaladas por ter perdido uma relação tão preciosa. Não se sentiu patético, nem teve um impulso de se esconder. Esboçou um sorriso pela pessoa que tinha sido até há pouco tempo. Caramba, em que estaria pensando para eu ter me comportado daquela maneira? Ela somente estava cumprindo o seu contrato. Sou tão responsável como ela por tudo o que aconteceu. Mas essa agora, o que ele estava pensando? Mas era verdade. Então, fez algo que apenas umas horas antes o teriam infartado. Pegou no telefone e marcou um número, já bem conhecido. Tocou uma vez, depois outra, até que uma deliciosa voz feminina se fez ouvir do outro lado da linha. Pois não? Shirley. Mike sentia-se eufórico por ouvir aquela voz. Mike? Shirley não parecia muito contente por ouvir a sua voz. Espera, só quero saber se você está bem e dizer que me sinto verdadeiramente bem com tudo o que se passou conosco. Mike? É verdade. É você. Parece tão mudado. Ouve. Só quero que fiquemos amigos e te desejo que tenhas uma ótima vida. Tu merece e penso que é, de fato, uma mulher estupenda. Mike, não pode ser tu. Quem está dizendo essas coisas? Claro que sou eu. Você arranjou uma namorada nova? Não, Shirley. De verdade, estou falando sério. Só liguei para te dizer que estou bem e que te desejo sorte em tudo o que queiras para o futuro. Tivemos bons momentos e espero que guardes uma boa recordação de mim. Mike, o que aconteceu? Agora não posso te dizer. Talvez outro dia. Adeus. Mike, isso é uma brincadeira, não é verdade? Mike desligou o telefone com uma maravilhosa sensação de serenidade. Tinha encerrado esse ciclo da sua vida e sentia-se extremamente satisfeito por ter consertado esse assunto. O som da voz de Shirley não lhe provocara qualquer tipo de sentimento negativo, mas sim a tranquilidade de finalizar uma etapa e a sensação de poder seguir em frente. Sentia-se estranho, tudo tinha mudado, estava fazendo coisas que não eram próprias do Mike de antes. Captava a energia do momento e não se preocupava por estar num hotel gastando $100 por noite. Tinha
a absoluta certeza de que poderia cobrir os gastos do hotel com os ganhos do novo emprego, que ainda não tinha. Esse não era o Mike de antes. Este era um Mike atual, que compreendia o significado da autoestima e o funcionamento universal das coisas. Sentia como se tivesse voltado a nascer e experimentava todos os sentimentos íntegros e firmes do homem que se sente feliz consigo mesmo. Então, sentiu uns calafrios percorrendo-lhe a coluna e, de certo modo, intuiu o que significavam. Foi diretamente à porta do quarto e abriu. Ali estava o seu amigo John, com o punho em posição de bater na porta. "Olá, John", disse Mike abraçando seu amigo. "Como sabia que eu estava aqui?" John estava perplexo. "Intuição, suponho. És um tipo difícil de localizar. Soube do roubo da tua casa e vim te ver assim que acabei o turno da noite. O teu vizinho me disse que estavas por aqui. Está bem? Como está a tua cabeça? O que se passa com o teu apartamento? Por que está neste hotel?" Mike levantou as mãos como para parar o questionário que parecia sair disparado e sorriu a John. "John, a minha cabeça está bem. Já não me encaixo naquele lugar simplório onde eu vivia. E também já não me encaixo no emprego que tenho. Ambos sabemos disso." John estava mudo de assombro. Tivera a esperança de que Mike finalmente se decidisse a deixar aquele emprego, mas não esperava vir a encontrar-se com alguém que se convertera num super-homem de um dia para o outro. "Michael, o que aconteceu? Como está tão mudado?" "Eu sei. Não posso explicar porquê, mas sei que é assim. Sinto-me perfeitamente harmonizado com tudo, tranquilo e cheio de energia em relação à vida." John estava absorvendo tudo, pelo que quase não falou. "Quero te convidar para beber algo fresco, mas acabei de chegar. Queres ir lá embaixo jantar?" "No restaurante?" "Sim, a meu convite." "Bom..." John olhou intensamente a Mike. "Rapaz, como estás mudado." Os dois homens saíram do quarto e foram ao elegante restaurante próximo ao quarto do hotel. Ali, Mike falou de tudo, exceto do sonho. Explicou que terminara em paz com Shirley, que tinha planos para encontrar um novo emprego e também da nova perspectiva que atualmente tinha da vida. Falou com eloquência sobre o fato de que a verdade sempre ganha e de que, como o perdão e a integridade criam paz em qualquer vida. Agora, ao falar favoravelmente de tudo o que antes criticava, também aceitava as diferenças de opinião. Comentou que um ser humano não tem que aceitar simplesmente tudo o que surge na sua vida, e ainda que uma pessoa pode criar a sua própria realidade. John não disse nada. Estava totalmente pasmado. Deixou que Mike continuasse a conversa durante o jantar, que foi longo e muito agradável, e que continuasse a falar enquanto tomavam a sobremesa e depois durante o café. Parecia que estava ouvindo uma conferência sobre como se sentir bem. Tudo fazia sentido. Finalmente, aproveitando um momento em que Mike tinha a boca cheia, disse: "Mike, tiveste uma dessas experiências de quase morte? Ou algo parecido?" John falava a sério. Apenas há um dia, Mike era um homem sem autoestima, disposto a ficar sem casa, que se sentia desanimado e se comprazia com seu próprio sofrimento. "Não, John. Suponho que tive uma experiência de quase vida." Ambos riram e, com isso, libertaram a tensão do momento, apesar de a situação ser cômica. Mike também estava constatando na prática o que experimentara. Ainda não estava preparado para afirmar que a sua visão fora real, mas sentia-se bem com a vida. John não tinha pressa para se despedir, porque estava se beneficiando da energia que rodeava o amigo e sabia disso. Inclusive, tinha se convencido da necessidade de também ele encontrar um novo emprego. Mike lhe transmitira a ideia de que ele merecia mais, e ele concordava. Sentia que o entusiasmo de Mike e a sua recém-descoberta personalidade positiva o enchiam de energia. Esta atitude otimista era contagiante.
E em relação às suas ideias altruístas? Bom, não estava muito seguro, mas ouvir não fazia mal. Mike levava-o a pensar que era merecedor de muitas coisas boas. Os dois despediram-se e de novo Mike deu um forte abraço no amigo. Este percebeu de que Mike nunca fizera isso e agora, numa só noite, já era a segunda vez. O que tinha acontecido a este homem? Que bom amigo era! Era como se Mike tivesse estado noutro mundo ou como se ainda lá permanecesse, cheio de paz e amor por toda a humanidade em geral. Não julgava e estava feliz. Que tipo? Que mudança? Mike voltou ao quarto do hotel e sentou-se na cama. Se atreveria a crer, pelo menos durante um minuto, que o sonho da sua viagem tinha sido real. Se o tinha sido, por que regressar à Terra? Nada parecia encaixar. Nada parecia ser o que parecia ser. O quê? As coisas não são o que parecem? Então começou a sentir uma presença inexplicável, mas familiar. A sua intuição o convidava a segui-la e o seu corpo lhe falava. Levantou-se, atravessou o quarto em direção a uma cadeira e sentou-se. Ali fez algo que lhe pareceu totalmente normal. Fechou os olhos, pousou as mãos e falou cerimoniosamente em voz alta. Em nome do Espírito, peço que me seja mostrado o que necessito saber a respeito desta situação. Celebro-a, embora não a compreenda. Permaneceu em silêncio e manteve os olhos fechados. Então, deu-se uma explosão de luz brilhante. Rapidamente foi transportado através do portal de dimensionalidade para um lugar preparado para ele e exclusivamente para ele. Era o lugar sagrado interior onde se dava a comunicação entre Michael Thomas e o Espírito. Um lugar onde regressaria frequentemente nas suas meditações. Ali flutuava no espaço, totalmente consciente de estar novamente no estado de sonho. E se esse estado não fosse verdadeiramente um sonho? Não, não é sonho, Michael Thomas. Era a voz do anjo branco. Se atreveria a abrir os olhos? Não queria se retirar daquele lugar, pois tinha consciência de se encontrar numa dimensão em que era somente um visitante. Não queria que o devolvessem drasticamente ao quarto do hotel, enquanto não estivesse preparado. A voz do enorme anjo continuou a ouvir-se. Este é, simplesmente, outro estado de realidade modificada. Qual é a mais real para ti neste momento, Michael? Branco? Exclamou Mike em voz alta. Sim, Michael. É tão bom voltar a ouvir a tua voz. Mike estava muito emocionado. Quase gritava. Branco! Não foi um sonho, eu sabia. Não foi um sonho, Michael. O que aconteceu? Por que não estou no céu? Houve algum erro? Mike estava muito contente por estar novamente com seu amigo espiritual. Abra os olhos, Michael. Temos companhia? Mike fez o que lhe pediram e gradualmente abriu os olhos. O portal interdimensional permanecia estável e ele não foi retirado do seu estado meditativo. Encontrava-se flutuando na posição de lótus, dentro de um espaço de incrível brancura que lhe fez recordar o branco lugar onde se encontrava o enorme anjo do amor. Abaixo, mas à sua volta, havia 7 entidades em círculo. Diante dos seus olhos começavam a formar-se 7 agrupamentos nebulosos coloridos. Cada grupo era como o de uma nuvem tênue que lentamente se adensava e gradualmente ia tomando forma. Mike sabia o que estava acontecendo e o seu coração saltava de alegria. Debaixo dele, as 7 nuvens de tons sutis intensificaram a sua cor e finalmente resplandeceram com magnificência, descobrindo as suas brilhantes e autênticas personalidades. Ali estavam azul, laranja, verde, violeta, vermelho, branco e até ouro. Equilibradamente espaçadas, as pequenas nuvens cresciam pouco a pouco, convertendo-se em sólidas formas angélicas que conhecera e com as quais estivera
aparentemente no dia anterior. Alegrou-se muito, pois os seus amigos estavam ali. Foi prudente para não quebrar o vínculo espiritual que continuava a ligá-lo à humanidade no quarto do hotel. De novo, estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Os 7 seres angélicos permaneceram no santuário de Mike por uns instantes, com as mãos elevadas cerimoniosamente para ele. Mike celebrou com eles, experimentou um incrível sentimento sagrado que provinha do círculo e o honrou guardando silêncio. O primeiro a falar foi o anjo dourado. Michael Thomas, de propósito puro, te damos as boas-vindas. E eu, a vós, disse Mike agradecido e tranquilo. O que desejas saber, Michael? O anjo dourado quase ria. Sabia o que Mike pensava e, portanto, que ele estava inquieto por compreender o que tinha corrido mal. Por que estava novamente na terra? Desta vez foi o anjo branco quem respondeu à sua pergunta mental. Por acaso desejas rever o teu pedido original, Michael? Mike não sabia a que se referia o anjo branco, mas continuou calado enquanto o grande anjo falava. Como se fosse uma gravação em vídeo, apresentaram-lhe uma reprodução literal de outro ponto no tempo, aquele em que Mike explicara a Branco a sua noção de lar. Mike escutou a sua voz dizendo: quero ser amado e estar rodeado de amor. Desejo tranquilidade na minha experiência. Não quero preocupações nem dificuldades nas relações com quem me rodeiam. Não quero me preocupar com dinheiro. Quero sentir-me livre. Estou cansado de estar sozinho. Quero significar algo para os outros seres do universo. Quero saber qual a razão por que existo e cumprir o meu papel. Ser uma parte correta e adequada do plano de Deus. Na verdade, não quero ser o humano que tenho sido. Quero ser como tu. Aquela era a descrição das suas expectativas a respeito do lar. Aquelas tinham sido as palavras que ele empregou quando o grande anjo branco lhe pediu para definir lar. Depois foi o anjo azul quem falou. Presta bem atenção à tua vida, Michael Thomas. Tens um mapa intuitivo que te permitirá levar uma existência pacífica, pois compreendes que o espírito funciona no agora. Mike compreendeu que Azul tinha razão. Não estava preocupado com o fato de ter de encontrar trabalho no dia seguinte. Tinha o seu mapa e este o ajudaria a encontrar o lugar correto. Depois ouviu a voz do anjo laranja. Os dons e os instrumentos da tua alta vibração no planeta se manterão equilibrados e fora do drama dos que te rodeiam, se assim o quiseres. Neste processo, tens o poder de eliminar qualquer coisa negativa que alguma vez tente se interpor no teu caminho. Mike sabia que Laranja estava dizendo a verdade. Não se preocupava com nenhum antigo drama da sua vida. O incidente com Shirley desaparecera da sua consciência como se nunca tivesse existido. E depois surgiu a voz do anjo verde. Era inconfundível e estava cheia de sentido de humor. A tua biologia te dará a liberdade de que necessitas, Michael. Agora estás repleto de sabedoria e de conhecimento. Mike nunca se tinha sentido melhor e sabia como manter-se em forma. Os ensinamentos de Verde tinham sido decisivos. Depois, chegou a vez do anjo violeta. A sua doce voz fluiu até os ouvidos de Mike. Agora, fazes parte do plano de Deus, Michael, com o propósito e responsabilidade. Tu crias a tua própria realidade e não é preciso que voltes a ter um só momento de preocupação. A família te rodeia. Mike sabia que o anjo tinha razão e certamente criaria o seu próprio futuro sem preocupação. Sabia que a família estava ali para apoiar e que sempre estaria no lugar certo, no momento certo. A voz do anjo vermelho disse então o seguinte: nunca voltarás a ser o humano que foste, Michael. O teu propósito mudou para sempre. Aquelas palavras também estavam certas. Mike nunca poderia regredir. Já não era o mesmo homem.
o seu apartamento pertencia a uma pessoa lamentável que deixara de existir. Inclusive deveria desfazer-se da roupa, já não era o mesmo homem. Depois voltou a ouvir a voz espetacular do anjo branco. És uma parte adequada e correta do plano do amor, Michael. És amado sem limites e tens a capacidade de dar este mesmo amor a outros seres. Ainda tens de perceber o dom que tens diante de ti. O que significava aquilo? Por que é que Branco era sempre o único a afirmar algo que originava uma incógnita? Por último, escutou a voz do anjo dourado, ampla, potente, sagrada e doce. Queres converter-te num anjo, Michael? O que aprendeste em minha casa? Tu és uma maravilhosa parte de Deus que caminha num planeta com uma vibração muito elevada. Um anjo disfarçado, um dos poucos que sabem e um ungido por Deus. Era certo que Mike pedira para ser como os anjos, sem jamais lhe ocorrer que na realidade já era um. Subitamente todos falaram como se fossem um só, enquanto manifestavam um pensamento aos ouvidos de Mike. Este é o lar, Michael Thomas. Estás aqui porque o pediste. É o lugar a que pertences e onde podes fazer algo pelo planeta. Cada coisa que pediste está agora no seu lugar. Tu és um guerreiro da luz. Como Mari, o teu equivalente humano, emites a vibração de Deus. Mataste o gigante, aceitaste o ser dourado e tens a sabedoria dos séculos. E ainda havia mais, e Michael Thomas sabia. Os seres angélicos perderam a sua forma uma vez mais, e 7 pequenas nuvens de tom brilhante fundiram-se numa zona vibratória brilhante de luz diamante. A iridescência e o fulgor da nuvem eram espetaculares, impossíveis de descrever com palavras. Os anjos estavam em concílio. Mike intuitivamente sabia. Pouco depois, voltou a escutá-los como se fossem um só. Michael Thomas, hoje te damos uma nova designação de entidade. Enquanto percorrias o caminho, eras conhecido como Michael Thomas de propósito puro. Hoje estás aqui como graduado, como uma entidade de alta vibração, que não é completamente humana nem completamente angélica. Portanto, agora serás Michael Thomas, o atual. Isto representa a vibração do agora e é um dos atributos mais notáveis que podemos conceder. Mike pensou que tudo aquilo soava muito excêntrico, mas sabia que os anjos honravam muito seriamente a sua nova vibração. A espetacular nuvem diamantina adotou progressivamente uma forma de diamante que pareceu elevar-se e envolvê-lo, abraçando com a sua luz refulgente todo o espaço em que se encontrava. Estava sendo envolvido pelo amor e voltou a sentir-se trespassado pela presença de Deus. Cada uma das células do seu cérebro celebrou, e o seu organismo respondeu com emoção e agradecimento. O amor impregnou cada poro do seu corpo, e Mike sabia que estava na hora de regressar à cadeira do hotel. Os anjos tinham uma mensagem mais, e enquanto Mike regressava à cadeira de meditação, as palavras das suas energias coletivas ressoaram nos seus ouvidos. Michael, o atual, és muito amado. Mike permaneceu sentado mais um pouco na cadeira, voltando da sua viagem de compreensão meditativa. Tudo o que experimentara nas casas de treino espiritual era real. Os ensinamentos eram válidos e o conhecimento e o poder continuavam com ele enquanto permanecia sentado no quarto do hotel em Los Angeles. Aquela ideia estonteava-o e perguntou quantos mais seres humanos haveria com ele. Sentia-se exausto, quase adormeceu no banho, mas finalmente conseguiu chegar à cama. Estava muito cansado para pensar no que estaria por vir. Tinha que dormir, e dormiu muito bem.
No dia seguinte estava pronto para enfrentar a vida. Foi até a sacada e contemplou o lugar. Não havia limites para o que poderia fazer. Iria verdadeiramente modificar as coisas à sua volta, onde quer que fosse. Sabia que o futuro lhe reservara muito e que havia muito para fazer e muito para aprender, especialmente como integrar a sua nova vibração, estando rodeado pela velha vibração dos outros humanos. Não estava preocupado. Trazia na sua alma o amor e a inteligência da sabedoria dos séculos. O seu anjo interior se encarregaria disso, pelo que saberia sempre o que fazer em cada situação. Encontrar um novo emprego foi mais fácil do que imaginava. As grandes empresas sempre precisam de bons vendedores com integridade, e Mike expressava bem quem era com cada palavra e cada atitude. Comprara um novo guarda-roupa e se propôs a metas ambiciosas. Entrou na maior empresa a que seus conhecimentos técnicos poderiam interessar, passando por um cartaz que dizia: "Não precisamos de colaboradores." Conseguiu o emprego em questão de minutos e abandonou o edifício preparado para realizar outra cerimônia, para celebrar a possibilidade que os humanos têm de criar a sua própria realidade. Mike esteve preocupado com tudo o que havia de novo em si. O fato do lugar onde estava ser o seu lar começava finalmente a fazer parte da sua consciência. O seu novo emprego estava assegurado e começava a procurar um lugar onde viver. Na manhã do terceiro dia, no banho, houve uma ideia que, de súbito, se tornou muito clara. O que é que o anjo branco assegurara que Mike não entendera? Michael, ainda tens de compreender o dom que está diante de ti. Os olhos de Mike encheram-se então de lágrimas de compreensão. Era o dom maior de todos. Só poderia tê-lo recebido como ser humano. E não se percebeu dele durante todos os acontecimentos espetaculares dos últimos dias. Era transcendental nas suas implicações. Ainda no banheiro, ajoelhou-se e deu graças pela verdade daquela revelação. Estremeceu perante o seu potencial e procurou na memória a informação de que necessitava. O seu coração batia com força, enquanto pensava em tudo o que aquilo significava. Deixemos Michael Thomas neste ponto da história. Há algo que Mike vai ter que procurar. Graças aos seus novos dons e ferramentas, sabe que não está completo. O seu mapa irá guiá-lo na direção certa e a espada interior da verdade será a sua luz na escuridão. Uma frequência cardíaca vibratória que fará ressoar a nota Fá e cantará a sua alegria no momento certo. Mike formou uma imagem nítida na casa do anjo branco que está gravada nas células mais ternas do seu coração e na sua mente. Nada poderá impedir Michael, o atual, de encontrar uma dádiva sagrada que está à sua espera no mar de humanidade que o rodeia. O seu sorriso é o maior sorriso que qualquer ser humano é capaz de esboçar, perante a absoluta certeza de que a sua busca culminará com êxito. A única coisa que tem de fazer é iniciá-la. Mike percebeu que lhe tinham dado a dádiva de uma segunda oportunidade de encontrar algo precioso. O amor da sua vida, um contrato tão poderoso que seria como um ímã para ambos, impossibilitando-os de continuarem a ter existências separadas no mesmo planeta. Mike anda à procura de uma mulher ruiva, com pele como marfim e olhos como esmeraldas. Não sabe o nome que ela tem na Terra, mas isso não importa. A energia de Anoli será como um farol na escuridão da sua alma. Pensou nos filhos que ainda não tinham nascido, e isso potencializou a sua resolução de encontrar essa flor da sua vida. Havia no ar uma eletricidade que faiscava com a energia do propósito espiritual e do amor, pronta para se realizar e permanecer preciosa. O cheiro da vitória era aromático. A única rosa planejada para a vida de Mike estava prestes a ser encontrada, admirada e amada pela sua beleza. A sua fragrância seria apreciada durante toda uma vida, conservada e adorada pela sua formosura perfeita e pela sua elegância natural.
Ela já andava por aí, em algum lugar, e Mike iria encontrá-la. Os anjos sorriam e sabiam que Michael conseguiria o seu objetivo. Michael Thomas encontrava-se realmente no seu lar. Comentários finais. Nas páginas desta história de Michael Thomas e dos 7 anjos, estão ocultas muitas metáforas e verdades espirituais da nova era. Desde o número de capítulos até a numerologia dos nomes espirituais, há muito mais lições a aprender para quem as deseje encontrar. As cores também têm energias conhecidas e podem ajudar a compreender melhor a mensagem que aqui se apresenta, que é muito mais do que o texto leva a crer. A seguir, apresentamos algumas perguntas que talvez seja divertido formular num grupo de estudo. Número 1. Qual era a verdadeira mensagem por trás do estranho mapa que deram a Michael Thomas na Casa Azul? Como é que você poderia aplicá-la na sua vida cotidiana? Pergunta número 2. Qual o significado da comida que se estragou durante o caminho? Qual é o alimento do espírito e por que não pode existir fora do prato em que é servida? Pergunta 3. Por que é que nenhum dos anjos discutiu com Michael, nem o obrigou a seguir instruções quando o viam dirigir-se para situações que iriam lhe trazer problemas? 4. Qual a verdadeira lição por detrás do, abre aspas, nós, fecha aspas, da nossa biologia? Número 5. Será que o aumento vibratório de um ser humano representa realmente um desafio? Onde é que já se falou disto? Número 6. Por que é que as armas da velha energia de Michael Thomas eram necessárias num território espiritual? Por que é que os anjos lhe chamaram guerreiro da luz? Não será este um conceito da velha energia? 7. Quem era na realidade aquele monstro? O que é o lado obscuro? Tenho de confessar uma coisa. O verdadeiro atributo metafísico representado por esta história nunca é mencionado neste livro. É uma palavra que não aparece no texto. Sabe qual é? Enquanto ouve o final desse áudio, pergunte-se: e eu estarei no lar com Michael Thomas? O meu grande desejo é que cada um de vocês encontre este lugar. Lee Carroll.